Boa noite. Após uma disputa muito acirrada e uma campanha turbulenta, marcada por uma grande polarização, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República. Veja agora como o resultado repercutiu aqui em Pará de Minas. Eleito presidente pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições no domingo e derrotou o atual chefe do executivo Jair Bolsonaro. Após a vitória de Lula, a repercussão sobre o resultado em Pará de Minas é intensa. Desde a campanha eleitoral, a vereadora Irene Melo Franco manifestou apoio ao petista. Agora, a parlamentar comemora a vitória democrática. Ao sair às ruas, conversando com as pessoas, elas, assim, no particular, elas colocavam o medo, sabe? E eu quis mostrar que eu poderia ser a voz dessas pessoas. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos mostrar que vivemos num país democrático, que podemos sim nos posicionar, nós temos a liberdade de expressar em quem votar e ser respeitado. O voto é uma das poucas coisas que é igual para todos nós. Tem o mesmo valor e o mesmo peso. Então, nós tínhamos que ter essa tranquilidade. O meu posicionamento foi, ao ouvir, tentar traduzir isso desta forma. O meu apoio é pela democracia. A gente não estava aguentando mais tanto ódio, tanta violência, sabe? Tanta fake news, tanta mentira. Eu percebo essa vitória, eu vejo essa vitória como uma vitória democrática. O povo foi às urnas com a consciência de que queremos paz, queremos mais amor, queremos mais união, queremos respeito para pensar diferente. Isso é democracia. Então, a vitória, no meu entendimento, foi pela democracia. A vereadora acredita que, diante do cenário polarizado que emergiu nos últimos anos, é necessário um trabalho de reconstrução da nação. Em semelhança com o discurso do presidente eleito sobre restabelecer a paz em um governo para todos os brasileiros, Irene acredita que é necessário o reconhecimento da diversidade e o respeito à diferença. Essa foi uma etapa vencida, que foram as eleições, e eu tenho certeza que o Lula já provou isso em governo passado, foram 2 mandatos que ele teve. Ele já provou que nada de fake news que soltaram aí foi feito no passado. E eu acredito que também não fará. Nós temos muito a reconstruir. Primeiro, um povo, a união de um povo, é a primeira coisa. E depois os investimentos que nós perdemos tanto ao longo desses 4 anos. Investimento na educação, investimento na saúde, cuidar do nosso meio ambiente, da nossa Amazônia. E por aí são vários temas, vários setores, a nossa economia. E resgatar o respeito do nosso país lá fora. E cuidar das pessoas, que eu acho que é assim essencial, cuidar do nosso povo, daquelas pessoas que mais precisam. Também no lado vencedor, o Resistência Democrática comemorou a vitória. Um dos coordenadores do grupo comenta a satisfação com o resultado e disse que a atuação dos integrantes, além de mostrar as propostas do Lula, também consistiu em desmentir as fake news que circulavam nas narrativas de campanha. A gente está muito satisfeito, muito feliz, Eu acho que o Brasil vai voltar a ter esperança, As pessoas vão ter aquele olhar de o olho brilhando com esperança, vão poder sonhar novamente, E essa campanha foi uma campanha muito atípica para a gente, Que a gente não poderia falar só das nossas propostas, nós ficamos desmentindo o outro candidato o tempo todo, Que a política dele não é uma política propositiva, é uma política de ataque em cima de mentiras, Então a gente está querendo pacificar o país, Os 215 milhões de habitantes que tem nesse país, O Lula vai governar para todos, E a gente espera agora que seja uma política mais tranquila, uma política mais da paz, do amor, sem mentiras, sem ódio, Eu acho que o presidente Lula foi muito feliz na fala dele ontem, falando que vai governar para os 215
milhões de habitantes, não para 2 Brasis, né, igual está sendo ultimamente, né? Então, assim, a gente espera que o pessoal que votou no Bolsonaro, né, aceite a derrota mesmo, aceite na paz, né, sendo com espírito democrático mesmo, de saber perder mesmo, né, e que a gente possa ter momentos mais de paz, sem ódio, né, não é porque você vota em X ou Y que nós temos que ser inimigos. Após o resultado da apuração, eleitores de Lula foram comemorar na Praça da Matriz. Em clima festivo, as pessoas que nos últimos dias se reuniram no mesmo local para panfletar puderam descansar da militância por algumas horas. Em oposição, o vereador Léo do Depósito se manifestou contrário ao governo Lula durante a campanha eleitoral. Ele ressalta o caráter democrático das eleições e comenta sobre o resultado na cidade. Ao contrário do cenário nacional, o atual presidente teve mais votos em Pará de Minas. Ao fim da apuração, Bolsonaro teve 64,61% dos votos, enquanto Lula teve 35,39%. Nós tivemos as eleições, vivemos num país democrático, onde os resultados, né, saíram aí, agrada-se a algum lado e outros não. Agora vamos esperar para ver no que isso vai dar com o decorrer do tempo. Nossa cidade teve 65% de votos, né, para o atual presidente, que é o que eu defendia, que foi diferente do resultado do país, né, não condiz com o resultado do país. Então, assim, parabenizar o cidadão paraminense e, assim, na minha visão, né, nós não vamos carregar esse resultado. A nossa parte nós fizemos, mas infelizmente é o país democrático, venceu a maioria dos votos. Apesar do receio do vereador com algumas pautas do candidato eleito, ele acredita que a oposição das pessoas que compõem Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Senado podem configurar um equilíbrio para a tomada de decisões no país. A gente tem receio sim, até porque, né, como se diz, o presidente que ganhou não é as bandeiras que eu defendo, eu sempre deixei isso muito bem claro, quem me conhece sabe como eu trabalho, os valores que eu defendo, e eu temo sim, o nosso país estava numa retomada de crescimento, ainda que tímida, mas estava, eu temo que isso possa mudar, tomara que não, mas eu temo isso, e sem falar também nos valores, os princípios básicos que nós defendemos, que eu sempre defendi isso, enquanto for cidadão e vereador também, né, agora, vou continuar defendendo essa bandeira. Temo muito com o resultado das pesquisas. Graças a Deus e ainda bem que nós temos uma oposição, falando de Congresso, falando de Câmara Federal e também de Senado, para opor a esses quesitos que eu citei.